Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui no Panamá, ou seja, a cidade capital do Panamá. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler em São João capítulo 8, versículos 28 ao 29, e São Lucas capítulo 2, versículo 49. Diz em São João capítulo 8, versículo 28 ao 29. Por isso Jesus disse: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou quem digo ser, e que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou só, pois sempre faço o que lhe agrada. E em São Lucas, capítulo 2, versículo 49, na ocasião em que foram a Jerusalém, a festa correspondente dessa ocasião, como de costume faziam José e Maria com o menino Jesus, o qual já nessa ocasião tinha 12 anos. E depois, quando chegou o momento de regressar a Nazaré, desde Jerusalém, regressar a Nazaré, todos saíram para Nazaré de Jerusalém de regresso, mas quando já levava alguns dias caminhando, porque antes tinham que ir ou a pé, ou em burro, ou em camelo, e perceberam que Jesus não estava. Vocês sabem, não perceberam imediatamente, porque acontece como acontece com nossos filhos, que algumas vezes a pessoa vai caminhando com as crianças e outras pessoas mais com seus filhos, e a pessoa pensa que estão brincando e vem todos eles aí no grupo das crianças, mas quando buscaram Jesus, seguramente quando chegou o momento de dar algo de comer, e não encontram Jesus. Tiveram que depois estar caminhando todo esse tempo de Jerusalém até Nazaré. Encontramos que tiveram que virar José e Maria para buscar o menino Jesus. Onde? Pois onde o tinham visto por última vez. Algumas vezes buscamos algumas coisas que perdemos, e algumas vezes buscamos por todos os lugares, mas não buscamos no último lugar onde tínhamos visto. E aí é onde é que é preciso começar a busca, no último lugar onde, por última vez, tínhamos visto o que estávamos buscando. Eles buscavam, diz, entre os familiares. Mas eles o tinham visto entre os familiares quando iam de regresso? Não, portanto não estava ali. Vamos ler capítulo 2. Essa passagem está muito bonita. Vamos, versículo 41 em diante. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, ou seja, no mês de abril, ou Abib, mês de Abib. Tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Ao regressarem, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, que estivesse em sua companhia, foram o caminho de um dia, e então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos.
É muito triste caminhar pensando que Jesus está caminhando com as pessoas e descobrir depois que não está. Isso aconteceu aqui, isso aconteceu a eles aqui. E depois o buscaram entre seus familiares que iam também de regresso de Jerusalém à cidade de Nazaré e não o encontraram. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Passados 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam admiravam-se da sua inteligência e respostas. Quando o viram, maravilharam-se. E sua mãe lhe disse: Maria, filho, por que fizeste assim para conosco? Teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Respondeu-lhes ele: Por que é que me procuráveis? Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nosso tema para esta ocasião é falando e fazendo o que Deus quer. E isso é o que Deus, isso é o que agrada a Deus. Através da Escritura podemos ver que Jesus fazia o que agradava a Deus. E isso era estar trabalhando nos negócios do seu Pai Celestial, cumprindo as promessas messiânicas, as promessas da primeira vinda de Cristo. E dando testemunho dessas promessas e revelando ao povo que essas promessas estavam cumpridas no meio do povo naqueles dias. Em quem? Em nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo identificou as profecias messiânicas, as quais estavam se cumprindo nele. E não se envergonhou de dar testemunho de que nele as Escrituras messiânicas da primeira vinda de Cristo estavam cumpridas. Vejam vocês em São Lucas, capítulo 4, versículo 17 em diante diz. Versículo 16 em diante de São Lucas, capítulo 4. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E essa escritura fala da primeira e segunda vinda de Cristo. E agora, a parte correspondente à primeira vinda de Cristo, ele a leu e terminou sua leitura, onde dizia: e anunciar o ano aceitável do Senhor. E por que não continuou lendo? Porque o que dizia na continuação, e o dia de vingança do nosso Deus. Essa parte corresponde à sua segunda vinda. Portanto, ele leu até onde ele ia cumprir em sua primeira vinda, e depois disse: Hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. E o resto, pois, se cumpriria em sua segunda vinda. E agora, qualquer pessoa diz ou pensa: todo mundo devia estar contente ao escutar Jesus dizer que estava se cumprindo essa promessa messiânica, a vinda do Messias nele. Mas vejam o que aconteceu.
Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Continuou ele: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Um ditado comum que se usa entre os latinos é: ninguém é profeta em sua terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, mas a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Vejam vocês, escutando Jesus pregar e falar do profeta Eliseu e falar do profeta Elias, se encheram de ira. E para que então foram à igreja, à sinagoga? Para escutar a palavra de Deus ou para se encher de ira com a pregação de Jesus? E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para de lá o precipitarem, para jogá-lo por um precipício e que morresse, matá-lo. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Por quê? Porque não tinha chegado ainda a hora para ele morrer. Portanto, ele não podia morrer até que chegasse sua hora. Ele dizia: ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para tornar a tomá-la. Muitas vezes quiseram matar Jesus antes do tempo assinalado por Deus, e ele se foi do meio das pessoas, se escapou deles, porque ainda não tinha chegado sua hora. Mas quando chegou a hora para morrer, ele reconheceu e disse: o Filho do Homem sobe a Jerusalém, será tomado preso, será julgado e condenado e crucificado, mas ao terceiro dia se levantará, ressuscitará. Agora vejam vocês, Jesus sabia, conhecia o propósito pelo qual ele estava na terra, conhecia o programa divino que estava se cumprindo nele. Por quê? Porque o Pai estava nele, velado nesse véu de carne chamado Jesus e revelado através desse véu de carne chamado Jesus. E, consequentemente, as palavras que ele falava eram as palavras do Pai. Era o Pai através de seu Filho Jesus Cristo, falando no meio do povo hebreu. E as obras que Jesus fazia não eram as obras de um homem, mas as obras de Deus, do Pai através do seu Filho Jesus Cristo. Por isso aqui, o apóstolo São Paulo, em sua carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 2, pode dizer: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Quem falou pelo Filho por Jesus Cristo? O Pai, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez o universo. Deus falando por meio do seu Filho Jesus Cristo nos últimos dias, porque os últimos dias já tinham começado diante de Deus, que são os últimos milênios para a raça humana, os quais são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio, e assim começaram os últimos dias. E quando tinha cerca de 30 anos, Jesus começou seu ministério, e Deus começou a falar por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Todas as palavras que tinham que ser faladas por Deus. Ali tinha um homem, um véu de carne no qual Deus, o Pai, estava velado e revelado.
falando sua palavra por meio do seu Filho Jesus Cristo. E as obras que Jesus Cristo fazia, Ele mesmo diz que eram as obras do Pai. Dizia, eu não faço nada de mim mesmo. Como eu vejo o Pai fazer, assim é como eu faço. Como o vejo atuar, assim como eu atuo. E não falo nada de mim mesmo, mas como eu ouço o Pai falar, assim é como eu lhes falo. Essa era a forma que Jesus utilizava. Era a palavra do Pai vindo através do Filho. Vejam, no capítulo 14 de São João, diz, capítulo 14, verso 7 em adelante, diz, capítulo 14, versículo 6 em diante diz, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. De agora em diante o conheceis e o vistes. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus, há tanto tempo e estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Antes é o Pai que está em mim quem faz as obras. E as palavras que Jesus falava eram as palavras do Pai que morava onde? Nele. Portanto, eram as palavras do Pai saindo pelos lábios de Jesus Cristo, nosso Salvador. E eram as obras do Pai Celestial que estavam em Jesus sendo realizadas. E todos aqueles milagres e maravilhas que foram feitos por Jesus, ou feitas por Jesus, eram as obras de quem estava dentro de Jesus, de quem estava dentro daquele véu de carne. O Pai Celestial, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que libertou o povo hebreu da escravidão. E agora tinha um véu de carne chamado Jesus, através do qual falava e através do qual atuava. O Senhor Jesus Cristo estava revelando o Pai que estava nele. Era a revelação do Pai Celestial, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Por isso as obras que Jesus fazia não eram suas próprias obras, mas as obras do Pai que morava nele. Era o Pai atuando por meio do seu Filho Jesus Cristo. E agora, Cristo em uma ocasião disse, em São João capítulo 12, versículo 28, Pai, glorifica teu nome. Então veio uma voz do céu, já o glorifiquei, e outra vez o glorificarei. E vejam vocês como o Pai estava em Jesus e seu Filho, velado. Ou seja, dentro de um véu de carne. E depois, revelado. Atrás desse véu de carne estava o Pai Celestial. É como no lugar santíssimo do templo que Moisés construiu, ou o tabernáculo que Moisés construiu, e o templo que Salomão construiu. Houve um lugar muito especial, chamado Lugar Santíssimo, o qual, em sua porta de entrada, tinha uma cortina, um véu. E atrás desse véu estava Deus na luz da Shequina. E estava o anjo do Senhor sobre o propiciatório. E o propiciatório era a tampa da arca. E na arca estavam as tábuas da lei
estava a vara de Arão que reverdeceu e estava também uma vasilha, uma panela cheia, uma panela de ouro cheia de maná, o qual não se corrompia porque estava dentro da arca do pacto. Atrás da cortina, atrás do véu, porque Deus estava velado. Dentro do lugar santíssimo, atrás do véu estava Deus. E agora, quando se cumpre a primeira vinda de Cristo, Deus está velado em um templo humano chamado Jesus. Já não está no tabernáculo que Moisés construiu, já não estava esse tabernáculo, nem estava no templo que o rei Salomão construiu, onde Deus também tinha entrado e estava no templo de Salomão velado, e estava dentro do lugar santíssimo, atrás do véu, do lugar santíssimo, da porta de entrada do lugar santíssimo. Mas agora, no templo que o rei Herodes construiu para os hebreus, ali não estava a Arca do Pacto, nem estava o propiciatório, nem estava a presença de Deus, a coluna de fogo que tinha guiado o povo hebreu. Mas agora, quando aparece Jesus, aí está a coluna de fogo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Pai Celestial, dentro do seu templo humano, pois o ser humano é um templo humano. Por isso tem átrio, que é o corpo, tem lugar santo, que é o seu espírito, e tem lugar santíssimo, que é sua alma. Na mesma forma que foi construído o tabernáculo que Moisés construiu e o templo que o rei Salomão construiu. E agora, vejam vocês, como no templo humano chamado Jesus está o Pai Celestial, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Muitas pessoas olharam o homem e disseram: este é um homem. E pelo dedo de Beelzebu, o príncipe dos demônios, expulsa os demônios. Mas outros olharam Jesus e as obras que ele fazia, e Nicodemos disse: sabemos que tu vieste de Deus por mestre, porque ninguém pode fazer essas obras, essas coisas que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Vê? Tudo depende do que a pessoa estiver olhando. Se a pessoa olha o instrumento, o véu de carne que Deus usa, e o olha para buscar faltas e criticá-lo, estará tropeçando e não verá quem está dentro desse véu de carne, atuando as promessas divinas, cumprindo o que Deus prometeu para esse tempo. As obras de Deus feitas por meio de Jesus era o cumprimento do que Deus tinha prometido para esse tempo. E por meio de Jesus foram cumpridas essas promessas correspondentes à primeira vinda de Cristo. Por isso Jesus podia dizer: nos negócios de meu Pai me convém estar. E como estava? Trabalhando neles, cumprindo as promessas correspondentes a esse tempo, até sendo uma criança de 12 anos, já estava trabalhando nos negócios do Pai Celestial. Por isso, todas as crianças podem trabalhar nos negócios do nosso Pai Celestial, não importa a idade que tiverem. Todos têm a mesma oportunidade. As criancinhas, os jovenzinhos, os adultos e os anciãos também. Agora, podemos ver que foi o Pai Celestial atuando, falando e operando, atuando, falando e fazendo as obras correspondentes àquele tempo. Mas tinha que usar um homem.
E esse foi nosso amado Senhor Jesus Cristo. Eram as obras de Deus através de um homem, através do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual veio sem pecado, porque seu corpo físico foi criado por Deus. Porque todo ser humano estava contaminado pelo pecado e somente houve sacrifício de animaizinhos, os quais não podiam tirar o pecado. O sangue dos animaizinhos não podiam tirar o pecado, somente cobriam o pecado, até que chegasse um sacrifício perfeito, um cordeiro de Deus perfeito, que tirasse o pecado. E quando chegou esse cordeiro de Deus para ser sacrificado, João Batista, o qual tinha anunciado que depois dele viria um varão, do qual ele não era digno de desatar o cadarço de seu calçado, quando viu, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, já não seriam mais necessários sacrifícios de animaizinhos, pois Deus já tinha dito por Isaías que sacrifícios e ofertas e holocaustos Deus não quis mais. Mas dizia: me proveste corpo, e o corpo que Deus se proveu, o corpo que Deus se proveu foi o corpo de Jesus, para ser o sacrifício perfeito pelo pecado. Mas Deus se proveu de um corpo para ser sacrificado como Cordeiro de Deus na obra de redenção. E daí em diante, o ser humano já não teria necessidade de estar tomando animaizinhos para sacrificá-los pelo pecado, para cobrir seus pecados, porque teríamos um sacrifício perfeito, que não cobriria o pecado, mas que tiraria o pecado completamente. Um só sacrifício. Todos os sacrifícios que o povo hebreu efetuava durante o ano, todos representavam o sacrifício de Cristo. Eram o tipo e figura. Mas quando Cristo chegou e realizou o seu sacrifício na cruz do Calvário, isso já não era o tipo e figura, era a realidade que tinha sido representada naqueles sacrifícios de animaizinhos. Agora podemos ver quem é nosso amado Senhor Jesus Cristo. É o enviado de Deus, o Filho de Deus, no qual Deus estava velado e revelado no meio do povo hebreu, falando e fazendo o que Deus queria. Por isso, vemos Jesus falando e fazendo o que Deus queria, porque Deus revelava a Jesus o que ele queria, e Jesus o fazia. E Jesus se agradou. Se agradou em fazer a vontade do Pai Celestial que estava nele. E assim se realizou a redenção do ser humano. Agora, de era em era, encontramos que Jesus Cristo, nosso Salvador, assim como o Pai esteve no Antigo Testamento se velando e se revelando parcialmente em cada profeta do Antigo Testamento, porque Deus, havendo falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas nestes últimos dias, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o universo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2. E agora, vemos Jesus com a manifestação de Deus em toda a sua plenitude. No cumprimento da primeira vinda do Messias. Depois o Senhor Jesus Cristo, em Espírito Santo, esteve manifestado de etapa em etapa no meio da sua igreja, por meio dos apóstolos e por meio dos 7 anjos mensageiros.
velado e revelado na porção correspondente a cada era, como o fez por meio dos profetas do Antigo Testamento. E para este tempo final, podemos ver como esses mensageiros de Deus falaram e fizeram a obra de Deus correspondente ao tempo que lhes correspondeu viver. E assim, eles fizeram conforme a vontade de Deus. Fizeram o que Deus quis que eles fizessem naquele tempo. E isso foi cumprir o programa divino correspondente a cada tempo. Mas agora, para o tempo final, Jesus Cristo diz em Apocalipse 22, versículo 16, Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. E assim como Cristo esteve em cada anjo mensageiro de cada era passada, da sua igreja velado e revelado, falando e fazendo a obra correspondente a cada era, e cada mensageiro fazendo o que a Deus agradava, o que Deus quis para cada etapa, para este tempo final, Jesus Cristo, o anjo do pacto, estará velado e revelado em seu anjo mensageiro, do qual diz, Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. A revelação do Senhor Jesus Cristo virá em seu anjo mensageiro para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. E esse anjo mensageiro estará falando e fazendo, trabalhando na obra de Cristo e fazendo o que a Deus agrada, ou seja, cumprindo o programa divino correspondente a este tempo final, porque será Jesus Cristo em seu anjo mensageiro, realizando a obra deste tempo final. Portanto, o que o anjo mensageiro de Jesus Cristo falará não serão suas próprias palavras, mas a palavra de Cristo, a mensagem de Cristo correspondente a este tempo final, a qual é revelada ao anjo do Senhor Jesus Cristo para que ele fale à sua igreja. E como Cristo falará e mostrará, assim falará o anjo do Senhor Jesus Cristo. E como Cristo lhe mostrará e como Cristo atuará, assim atuará o anjo do Senhor Jesus Cristo. E assim, Jesus Cristo cumprirá o que ele prometeu para este tempo final. Pois estará velado em seu anjo mensageiro e revelado através do seu anjo mensageiro, nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer e realizando as obras de Deus, as obras de Jesus Cristo correspondentes a este tempo final. E isso será o anjo do Senhor Jesus Cristo, a simples vista vendo, mas os que saberão que no anjo de Jesus Cristo estará Cristo, Jesus Cristo velado e revelado. Os que terão esse conhecimento dirão, é a voz de Cristo, essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E as obras que estarão sendo feitas no programa divino na Igreja de Jesus Cristo serão as obras de Jesus Cristo prometidas para serem feitas neste tempo final. Não serão as obras de um homem, mas as obras de Jesus Cristo por meio de um homem sendo realizadas. Portanto, a glória é para o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Quando o apóstolo São João viu toda essa manifestação de Cristo em seu anjo e escutou e viu todas essas coisas que o anjo mostrou ao apóstolo São João, toda essa revelação apocalíptica em símbolos, o apóstolo São João quis adorar aos pés do anjo e o anjo disse que não fizesse, porque o anjo
é um profeta, o profeta da dispensação do reino, da sétima dispensação, redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Portanto, o anjo diz a João que não fizesse, que não adorasse, mas que adorasse a Deus. Agora podemos ver como é que a revelação de Jesus Cristo para o último dia viria à igreja de Jesus Cristo. Da mesma forma em que veio a revelação do Pai, veio gradualmente por meio dos profetas do Antigo Testamento e depois em Jesus em toda a sua plenitude. Depois, a revelação de Jesus Cristo veio de era em era através dos seus diferentes mensageiros, através dos 7 mensageiros no meio da igreja gentia, e depois virá em seu anjo mensageiro em toda a sua plenitude. E as palavras, a mensagem que estaremos escutando através do anjo de Jesus Cristo, será a voz de Cristo nos falando e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E assim, nos revelando o mistério do 7º selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E as obras que estarão sendo feitas pelo anjo de Jesus Cristo, na igreja de Jesus Cristo, no programa de Deus, não serão as obras de um homem, mas as obras de Jesus Cristo, através do seu anjo mensageiro. Será Jesus Cristo e Espírito Santo quem estará falando e quem estará atuando através do seu anjo mensageiro. E seu anjo estará atuando e falando como Deus quer que fale e como Deus quer que atue. E ele estará falando e fazendo o que Deus quer. Como Jesus esteve falando e esteve fazendo, atuando o que o Pai queria, o que o Pai quis. Assim falou e atuou Jesus Cristo. E agora o que Jesus Cristo quer estará sendo cumprido por meio do seu anjo mensageiro. Estará falando e fazendo o que Jesus Cristo quer que seja feito neste tempo final. E sempre tem que ter um homem, um instrumento, para que as obras de Deus sejam realizadas no meio da sua igreja, neste tempo final, como aconteceu em eras passadas. E para nos revelar todas estas coisas, pois tem que ter um homem através do qual sejam reveladas todas estas coisas, sejam reveladas a Ele e Ele as revele à igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas, diz Amós capítulo 3, versículo 7. E Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao 19, nos diz o profeta Moisés: profeta como eu, vos levantará o Senhor vosso Deus, a Ele ouvirão. Por quê? Porque através desse profeta vem a palavra de Deus, a voz de Deus falando ao seu povo. Diz Deus a Moisés, no versículo 18 desse mesmo capítulo 18, profeta como tu, levantarei do meio do povo e porei minhas palavras em sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe mandar. Onde Deus coloca suas palavras? Na boca do profeta, que ele levanta no meio do povo. E o que falará esse profeta? As palavras que Deus coloca em sua boca e em seu coração. E qualquer que não ouvir o que ele falar em meu nome, eu lhe pedirei conta, diz Deus.
E isso significa que será desarraigado do povo quem não escutar a voz de Deus por meio desse profeta. Atos, o livro dos Atos, capítulo 3, versículo 22 ao 23, São Pedro citando essa profecia, nos diz que qualquer que não escutar esse profeta será desarraigado do povo. Perde o direito de pertencer ao povo de Deus e, consequentemente, perde o direito à vida eterna. Agora, podemos ver como é que vem o enviado de Deus falando e fazendo o que Deus quer. Vimos como veio o enviado do Pai Jesus falando e fazendo o que Deus quis para esse tempo, que fosse falado por seu enviado e fosse feito por seu enviado. Até que operou a redenção na cruz do Calvário. E agora, para o último dia, podemos ver como é que vem o anjo do Senhor Jesus Cristo, do qual Cristo disse em Apocalipse 22, versículo 16: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Esse é o enviado de Jesus Cristo. E por meio dele, Jesus Cristo estará velado e revelado, nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Apocalipse capítulo 22, versículo 6. E agora podemos ver como vem o enviado de Jesus Cristo. Vem falando todas as coisas que em breve devem acontecer e vem fazendo, atuando, conforme o programa divino, as coisas que Jesus Cristo quer que Ele faça, porque essas são as obras que Jesus Cristo estará fazendo, as quais Ele prometeu fazer neste tempo final, e as fará por meio do seu anjo mensageiro. Vimos como vem o enviado de Jesus Cristo no último dia, falando e fazendo o que Deus, o que Jesus Cristo quer. E assim é como obteremos a revelação de todas estas coisas que em breve devem acontecer, e obteremos a fé, a revelação para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E quando formos transformados e os mortos em Cristo tiverem sido ressuscitados, então todos seremos iguais a Jesus Cristo, com um corpo físico, imortal, e incorruptível e glorificado, igual ao corpo de Jesus Cristo. E então o veremos em seu corpo glorificado. Agora, o anjo de Jesus Cristo não é Jesus Cristo. Ele somente é um redimido pelo sangue de Jesus Cristo, um membro da igreja do Senhor Jesus Cristo, com o ministério profético da dispensação do reino. É um profeta dispensacional. É a primeira ocasião em que Jesus Cristo envia à sua igreja um profeta dispensacional para revelar todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E por meio dele estaremos escutando a voz de Cristo, a grande voz de trombeta ou trombeta final, chamando e juntando todos os escolhidos de Deus. Porque assim estará o enviado falando e fazendo o que Deus, o que Jesus Cristo quer. Falando e fazendo o que Deus quer. Esse foi nosso tema para esta ocasião. E vimos que não poderá
e estar falando e fazendo qualquer coisa, mas o que está profetizado que será falado e será feito neste tempo final pelo enviado de Jesus Cristo, o anjo do Senhor Jesus Cristo, no qual Jesus Cristo em Espírito Santo estará manifestado, velado e revelado através do seu anjo mensageiro. Este anjo de Jesus Cristo vem revelando Jesus Cristo, assim como Jesus Cristo veio revelando o Pai. Agora, o enviado de Jesus Cristo vem revelando a Jesus Cristo. E assim é como vem falando e fazendo o que Jesus Cristo quer. Falando e fazendo o que Deus quer. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta noite, dando testemunho de como é que vem o enviado de Deus. Como veio Jesus Cristo, o enviado do Pai, falando e fazendo o que Deus queria. E como vem no último dia o anjo do Senhor Jesus Cristo, falando e fazendo o que Jesus Cristo quer. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, e em breve os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos, e nós, os que vivemos, sejamos transformados. E todos sejamos levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nessa noite, dando testemunho de como vem o enviado de Jesus Cristo, falando e fazendo o que Deus quer. Muito obrigado por vossa amável atenção e continuem passando uma noite cheia das bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Deus continue abençoando e guarde a todos por este tempo e por toda a eternidade.